Você sabe como cai vanguardas europeias e modernismo no Enem? Não sabe? Então chega mais que eu vou te explicar. Muito bem, pessoal, estamos dando continuidade àqueles vídeos que eu prometi a vocês. O Enem está chegando, já estamos às vésperas, você nesse domingo vai chegar e vai responder as provas de linguagens, detonando com essa revisão que eu prometi e que estou cumprindo. Olha só, eu fiz uma playlist chamada Reta Final para o Enem e já coloquei vídeo de quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e pré-modernismo. Chegamos finalmente ao modernismo e nós iremos comentar algumas questões relacionadas a esse conteúdo. Para iniciar tudo, ó, vem aqui, curte esse vídeo, certo? Se inscreve aqui no nosso canal, porque é fundamental para dar crescimento ao nosso canal e à literatura, tá certo? Seguinte, eu fiz a minha parte, então faz a tua, né? Eu tô dando essa dica de véspera para tu detonar, então me ajuda aqui no canal, beleza? Seguinte, pessoal, vocês sabem que as vanguardas europeias tiveram uma função muito importante como influenciadora do modernismo no Brasil. No finalzinho do século XIX para início do século XX, São Paulo se transformou na cidade mais importante do Brasil, devido à perspectiva ligada à cafeicultura paulista. Então, surgiu uma burguesia em São Paulo que foi estudar na Europa e viu de perto as vanguardas europeias, o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, e voltou para o Brasil com pensamento renovado. Aqui eles tentaram colocar em prática essas ideias, não imitando, não copiando o modelo das vanguardas, e sim sendo simplesmente influenciados pela proposta de mudança. Eles organizaram a Semana de Arte Moderna, que deu início oficial ao modernismo no Brasil a partir de 1922. E algumas das propostas desses modernistas eram destruir todos os modelos de arte do passado, propondo uma nova forma de produção artística, seja na pintura, literatura, escultura, dança, o que fosse, certo? Porque o modernismo ele não é exclusivamente literário. E queriam que a arte fosse brasileira, tivesse uma perspectiva nacional e principalmente irreverente, porque eles não queriam mais uma arte séria, uma arte chata, eles queriam adequar a modernidade e uma arte que parecesse com o povo brasileiro. Então, alguns aspectos marcantes dessa produção eram a liberdade de criação, o uso de uma linguagem mais popular, o retrato de temas do cotidiano, o nacionalismo, tudo isso muito frequente na poesia produzida pelo Oswald de Andrade, pelo Mário de Andrade, que são ícones dessa geração, ou na pintura de Tarsila do Amaral, de Anita Malfatti, Lazar Segal, que também são representantes dessa época modernista. Eu vou responder com vocês uma questão que caiu no Enem de 2010 e que aborda essa temática que eu discuti agora com vocês. Então, se liga aí, ó, tem essa imagem. Essa imagem, pessoal, é um quadro de Tarsila do Amaral chamado O Mamoeiro. Você pode verificar, pessoal, que esse quadro ele reproduz uma cidadezinha, certo, interiorana, bem simples. E tem alguns aspectos que chamam a atenção, né? Porque tem paisagem brasileira, né? O mamoeiro, tem algumas folhas de bananeira, tem algumas coisas que representam palmeiras e, tipo, é como se fosse uma paisagem do campo nacional. Não dá pra gente definir muito bem o que é, mas não é uma cidade grande, não é uma cidade grande, certo? O que é que eu quero que vocês percebam? Percebam que a autora usou muitos círculos, muitas formas retas, e essas formas retas, geométricas, elas nascem na produção cultural do início do século XX, justamente por influência do cubismo. Então, antes do período vanguardista, era muito comum o artista utilizar a obra de arte para reproduzir aquilo que ele vê, porque havia uma tendência muito realista. Então, com a fotografia, a arte começou a ser questionadora e dizer, pô, por que eu vou ficar pintando as coisas do jeito que elas são, se para isso já existe a fotografia? Então as vanguardas chegam com a proposta de renovação. E aí você verifica que por mais que essa paisagem aí reproduzida por Tarsila do Amaral tenha vínculos com a realidade, porque é uma paisagem de cidadezinha, do interior, com paisagem natural, as coisas que ela pintou não foram pintadas como elas são de verdade. Você vai perceber que tem muitas formas retas, muitos círculos, muitas formas geométricas que não condizem com a realidade. Isso faz com que a autora tenha trazido como proposta para sua obra uma condição de rompimento,
uma ruptura com estéticas do passado. O passado, clássico e tradicional, tentava reproduzir as coisas como elas eram. A autora não. A autora quis reproduzir do jeito que ela queria. Isso tem traços de individualismo, você verifica que também tem traços de nacionalismo, porque por mais que a imagem esteja aí em preto e branco, a imagem original desse quadro é muito colorida, com muito verde. O fato de citar mamoeiro, uma referência a mamão, natureza brasileira, certo? Então esses aspectos são típicos do modernismo, ok? Então, por aí já avaliamos. Agora vamos para as alternativas. Se liga no comando da questão. Olha o que ele diz. O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. Vale salientar que foram apenas influências. Aqui no Brasil, os artistas eram simplesmente modernistas. Aqui no Brasil não teve cubismo, futurismo, surrealismo, expressionismo, nem dadaísmo. No Brasil nós tivemos modernistas influenciados por essas vanguardas. A partir da Semana de Arte Moderna, que é quando começa o modernismo, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente, porque eles absorveram essas produções. Tomando como referência o quadro Mamoeiro, identifica-se que nas artes plásticas, essas referências modernas, como elas vão se apresentar. Então a pergunta é, como irão se apresentar essas referências modernas nas artes plásticas do nosso modernismo? Uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, pessoal, sempre que tiver uma questão que estiver envolvendo um quadro, olha a data. Os quadros são todos datados. E ao te informar uma data, ele vai facilitar como você vai enquadrar o artista na literatura nacional, na época artística nacional. Se o quadro é de 1925, pessoal, ele é pós-Semana de Arte Moderna. Ou seja, está inserido na modernidade brasileira, ok? Letra A. A imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas. Pessoal, quem valorizava muito a imagem era o realismo. O realismo é uma estética clássica. O modernismo ele vem para romper com essa visão clássica. Então as formas passam a ser tão importantes quanto a imagem, a partir das estéticas de vanguarda. Tanto é que temos o cubismo, certo? Como grande influência do quadro da autora Tarsila do Amaral. Portanto, esse daí você descarte. A Tarsila do Amaral recebeu fortes influências do expressionismo e do cubismo, ok? Letra A, falsa. Letra B. A forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Professor, onde estão as linhas retas? Estão nas árvores, estão nos quadros abaixo da ponte, estão nas casinhas, certo? Então, as formas retas, elas não são muito reproduzidas na estética realista. Ela passa a entrar na produção a partir das vanguardas. E isso é a influência cubista na obra da autora. Então, formas geométricas, formas retas. E aí você diz, professor, e a imagem do cotidiano? O dia a dia de uma cidade. O cotidiano passou a ser um dos temas prediletos dos autores modernistas. Basta você lembrar daquele poema do Manuel Bandeira. Poema tirado de uma notícia de jornal. Notícia de jornal é retrato do nosso cotidiano. Então, o cotidiano é um dos temas prediletos do modernismo no Brasil, ok? Então, letra B é a correta. Mas mesmo assim, vamos comentar as outras letras, beleza? Olha o que diz a letra C. A natureza passa a ser admirada como espaço utópico. Pessoal, a natureza, nas formas artísticas, ela foi valorizada em inúmeros movimentos. O arcadismo foi um deles, o romantismo também. Só que a natureza romântica, ela é expressiva, então ela vira, na verdade, confidente do poeta. Certo? E a natureza arcádica ela é utópica, porque ela é sempre um ambiente de harmonia, de equilíbrio, de paz e tranquilidade. Então, na verdade, aí caberia para o arcadismo. Se fosse um quadro do século XVIII, período neoclássico, caberia perfeitamente, ok? Vamos para a letra D. A imagem privilegia uma ação moderna e industrializada. Tá! Sabia que seria possível? Na mesma autora existem quadros, tem um quadro chamado Operários, da Tarsila do Amaral, que tem um monte de cabecinha como se fosse a população de trabalhadores da fábrica, e atrás tem algumas chaminés, se referindo ao ambiente industrial. É muito comum na produção moderna o retrato de ambientes industrializados, porque o futurismo influenciou essa busca dessa temática nos autores do período. Mas neste caso, não, ela não reproduz um ambiente industrial. Portanto, neste caso é falso, certo? Olha a letra E para a gente finalizar. A forma apresenta contornos e detalhes humanos. Não somente, né, pessoal? Tem alguns detalhes humanos, porque as casas são produzidas por seres humanos. No entanto, tem muitos elementos da natureza. Tanto é que o quadro se chama O Mamoeiro. Então, o foco é a natureza, ok? Espero que vocês tenham entendido. Questões com quadros caem bastante e geralmente é vanguarda influenciando o nosso modernismo, tá certo? Espero que vocês detonem nessa provinha do Enem. Vê aí todos os vídeos da nossa playlist, divulga para seus amigos, curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal. Valeu, pessoal. Tchau!